Olá, pessoal, bem-vindo ao diário de uma guerreira marcial na esteira, tá? Gente, eu tô nos 60 minutos hoje, tô cansada, começou há pouco tempo, vindo à esteira. Bom, gente, eu tô sem dojo de Aikido, tá? Ele me tirou de novo, outro sensei déspota. Agora é um sensei que se dizia democrático, tá? Ele não tá meio longe de ser democrático. Eu falei umas verdades pra ele, tá? Ele me assediou moralmente, me ofendeu, então eu vi machismo no dojo dele, apontei e me tirou. É a maneira que os senseis, né, conseguem dialogar com pessoas e evoluírem, tá? Eles tiram as pessoas, eles excluem as pessoas. Mas esse aí, ele tem um discurso forte de democrata, tá? É de esquerda, democrata, pela diversidade. É mentira, tá? Ele é totalmente mentiroso, é uma propaganda altamente enganosa. É a propaganda mais enganosa que eu vi no Aikido, esse cara, esse sensei aí, esse que me tirou. Tá? Paciência. Eu não deveria me surpreender com isso, porque no Aikido é assim. Os senseis não respeitam opiniões alheias e não ouvem as mulheres. Tá? Então por isso que a gente continua com dojos assim, com mulheres pamonhas e que vão sofrer o machismo, sem dúvida nenhuma. Alimentado pelo sensei, tá? É isso. Enfim, eu vou seguir. Eu tô mesmo procurando outro dojo de Aikido. Na verdade, eu tô procurando, mas eu vou dar um tempo no Aikido, porque não dá, né? É muito desgastante você encontrar sempre o mesmo perfil de sensei, só mudando a cara do sensei. Esse é intelectual. Por incrível que pareça, ele é psicólogo. Mas ele não respeita a opinião diferente dele e não se aceita críticas, tá? Então, imagina como ele deve ser um ótimo psicólogo. Eu não indicaria. Ted Bundy, gente, ele é psicólogo, tá? Tá, isso. Tá. Ele alimenta, ele só bota lá em cima os alunos machistas dele. Tá? As mulheres ele coloca para baixo, ele manipula as mulheres. E isso quando ele elege uma mulher lá bem submissa, que ele inventa que ela tem habilidades, e ele passa essa mulher na frente de todo mundo. É um cara totalmente desigual, tá? É um cara injusto, com uma liderança tóxica e abusiva. Me tirou. Tá? Eu fiz a besteira de ir pra aula dele, tá? Eu não precisava ter ido, mas eu fiz besteira de ir. Podia ter ficado só na aula do meu amigo, né? Que é por quem eu estava lá. Não estava por ele, eu estava pelo meu amigo. Mas, porque esse cara não é meu amigo. Nunca foi, tá? Então, é uma pessoa completamente... É assim, você vai encontrar senseis assim, de Aikido e de artes marciais. Você vai encontrar senseis assim. Então, assim, não pode ter apego, né, na arte, mas principalmente no Aikido. Porque no Aikido eles descartam você como se você fosse um objeto, tá? Eles não têm empatia, eles não praticam uma coisa da filosofia do Aikido, chamada empatia, tá? Eles não praticam isso, então são mais ou menos senseis assim que você vai ter, né? E você vai ter mulheres que estão namorando com esses caras. Impressionante. E com o discurso de que são feministas. É impressionante, né? Mas quando você tem bagagem, você percebe, né? Que é mentira. Então é isso. Hoje a gente vai contar, gente, eu tô contando os casos de coisas que aconteceram comigo. Que assim, são engraçadas, são hilárias, são estranhas. Eu vou contar agora um caso pra vocês de um sensei de Aikido, tem que ser, que me procurou há um tempo, faz um tempo. E teve contato com o meu canal e me procurou para conversar. Diz ele que estava, né? Ele tinha uma aluna. A conversa dele foi o seguinte: ele me procurou, conversei, né? Não me dou com sensei de Aikido, nem com sensei nenhum, mas respeito eles, preciso das técnicas, né? Trato eles como professores, com respeito, com distanciamento. Mas é muito raro um sensei de Aikido me procurar para conversar, tá? Muito raro, de vez em quando aparece. Tá? Mas é muito raro, tá? É muito raro porque eu não me dou com eles, justamente por isso, né? Que eu vi nesse aí, esse último sensei psicólogo, que me tirou do dojo, porque ele é altamente autoritário, tá? É isso. Então, eu não me dou, tá? Por causa disso, porque esse comportamento repetido deles, né? Repetido deles. Ele me procurou, achei engraçado, tá? Uma linha de Aikido. E ele virou pra mim e falou assim que ele tinha me procurado, tinha visto o meu canal. Diz ele que ele achava que eu falava muito bem, né? Que eu tinha o poder oral de falar, falava muito bem no canal. E que ele queria me colocar em contato com uma aluna dele.
que ele estava procurando, né? Estava tentando tornar essa aluna dele uma líder no grupo. Que é muito desafiar. Uma mulher no Aikido, ela não é ouvida, tá? Ela fica assim... ela nunca é protagonista, tá? Mulher no Aikido, ela não é ouvida, ela fica sempre de escanteio. Eles colocam ela para fazer figuração, sabe? Então, é assim, muitas vezes o sensei, ele faz isso, mas na verdade é uma jogada, tá? Que nem nesse dojo que eu tava, que o cara me tirou. Ele fala, é uma mentira, né? É assim, é só para mostrar que ele pratica a diversidade e tem mulheres no dojo. É mais ou menos isso que esse cara faz. Ele tem um monte de mulheres, a maioria delas são adolescentes, muito mais fácil para ele manipular, né? E enganar. E ele tem uma liderança extremamente machista, autoritária. Tá? Então, ele tem mulheres, só que é o seguinte, ele não dá voz às mulheres. Principalmente quando uma mulher critica ele, como eu fiz, critiquei, ele me tirou, tá? Então, ele não tem diversidade nem democracia, na verdade, ele não tem mulheres, ele tem bonecas lá, né, que silenciosas, e facilita para ele isso, o fato de ele ser, né, psicólogo e tal, ele usa, né, ferramentas de manipulação com mais facilidade para manipular essas pessoas, né, ou psicólogo, sociólogo, sei lá, qualquer tipo de formação assim. Então, é duplamente sacanagem, né? Ele, além de ser sensei, estar numa posição de poder, o que já faz com que as pessoas tenham ele como um exemplo, uma referência. Ele usa mecanismos de manipulação para manipular ainda mais essas pessoas. Então, você vai ver que nesse dojo, esse dojo que eu estava, que tinha um monte de mulheres, as mulheres não são politizadas, nenhuma, né? Então, você vai ver mulheres ali que são bonecos. Elas são legais, bacanas, tudo, mas elas não são politizadas. E elas não conseguem nem mesmo perceber que os 3 alunos que se destacam lá e que o sensei dá destaque, porque o sensei é machista, egocêntrico e ditador, elas não conseguem perceber que esses caras são ultra machistas. Elas, inclusive, têm esses caras como referências. Então, você vai percebendo como as mulheres não são politizadas em dojos de artes marciais e no mundo. Né? Porque você, quando tem homem machista, eu percebo com muita facilidade. Tanto que eu já percebi esses 3 aí na hora. E eles são colocados lá em cima por esse sensei, que é ultra machista e é um ditador, tá? Ele não aceita que ele seja criticado ou que uma pessoa se contraponha ao que ele faz. Ele não aceita. Então, ele é um ditador. Ele é déspota. Então, ele faz isso. Ele manipula essas pessoas. E ele coloca esses 3 caras com os quais eles, na verdade, se identificam, porque ele é machista. Ele se identifica. Inclusive, o Aikido deles é pesado igual o dele. E ele vai colocar. Então, assim, é uma deformação na mente dessas mulheres. Essas mulheres estão sendo deformadas. E então, ele está deformando a imagem do Aikido para essas pessoas. Tá, é isso. Aí você não tem como salvar, né, o Aikido. O Aikido está assim em todos os dojos, né? O sensei, ele não tem formação nenhuma. E ele já tem, né, um abuso de poder, uma vaidade, a outra machista. Então, ele vai detonar o Aikido e vai mostrar esse Aikido prejudicado, deformado para essas pessoas. Eles já estão tendo, né, uma visão deformada do Aikido. Por ele. Tá? Então, eu me lembro que esse sensei escreveu dizendo que queria me indicar o meu canal e me indicar para essa aluna dele, que ele queria colocar como liderança, tá? Na verdade, o sensei, ele nunca vai dar destaque para uma mulher, principalmente se seria aqui do que é ultra machista. Se ele colocar uma mulher, vai ser só para inglês ver. Ela não vai ter destaque, poder nesse dojo. Pode ter certeza, tá? O sensei é muito machista, né? O sensei de Aikido é muito machista. Os senseis de artes marciais são muito machistas, né? Então, eles vão só fazer de conta para mostrar que eles se preocupam com as mulheres nos dojos, tá? Então, eu acho que era esse o caso desse cara, tá? Desse sensei. Aí, ele falou que me via, né? E que ele queria que essa moça, essa aluna dele, tinha medo de falar em público, tinha dificuldade, então ele ia mandar meus vídeos para ela e ia colocar ela em contato comigo. Falei, tudo bem, não tem problema, sensei, só que eu achei
estranho, né, um sensei de Aikido passar meus vídeos para uma aluna e falar comigo, porque eu critico o sensei de Aikido, tá? Então seria estranho. Eu achei que ele estava forçando a barra para conversar comigo, tá? Assim, na verdade foi isso. E para tentar me enganar, me engambelar, sei lá, vender uma ideia menos negativa que a que eu já tenho de sensei de Aikido, pela experiência ruim que eu tive com eles, me tirando de dojos, me desrespeitando, né? Então, a experiência que eu tive com sensei de Aikido sempre foi muito ruim. Eu não tive nenhum sensei com uma experiência boa, tá? Todos eles ditadores, despóticos, machistas, tá? Suas propagandas enganosas, né? Fora o que eu vejo, que eles não têm bagagem, não têm conhecimento, e deturpam o Aikido e não dão espaço para mulher, tá? Então, eu me lembro que eu achei estranho, né? Eu falei, nossa, eu pensei, nossa, sensei, eu até cheguei a questionar. Falei, nossa, sensei, mas peraí, você quer dar meu vídeo? Meu canal é muito crítico. Eu critico senseis de Aikido. Não é meio estranho, não? Eu falei isso pra ele, tá? Escrevi isso pra ele. Ele falou, não, é legal, quero que ela tenha, né? Você é muito à vontade pra falar no canal e tal. Eu falei, estranho. Ele vai querer o quê? Revelar a moça? Né? Porque meu canal é um canal libertário, né? Que eu falo que eu penso. E claro, tem minhas consequências, porque o sensei de Aikido, ele é ditador igual esse último que eu tive aí, e todos, né? Eles tiram você. Eles não respeitam opinião, eles podem tudo, né? Desrespeitar você, assediar você, só que você tem que ficar quieta aguentando. Eu não faço isso, tá? Falei pra ele, ele me tirou. Deixa ele, tomara que o dojo dele afunde. Porque tudo que a gente faz, a gente planta, a gente colhe. Então eu espero que o dojo dele afunde com ele junto. Tá? Então é isso. A gente vai levando, gente. A gente tem que seguir, fazer, e tem que ser certo, tá? Porque você não pode se silenciar quando um sensei pratica assédio moral. Se ele faz com você, ele faz com outros. E eu vi ele fazendo com outros. Então, assim, seria muito antiético da minha parte eu ver um sensei machista que pratica a injustiça e que se diz democrático e não é, e eu não falar. Eu tenho que falar. É uma questão de você ser ético, correto? Não é por você, você tem que falar pelos outros. Que não falam, que não tem consciência. Então, ele tá criando monstros lá, deixa ele seguir. Vamos ver. Ele não sai da sombra do sensei japonês, tá? É isso. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.